espaço aqui, já estou com o secretário de Urbanismo aqui no estúdio, o secretário Adriano Bressan, quem já vou trazer para a conversa, dar o nosso bom dia. Secretário, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui contigo. A gente já combinou aqui com o secretário e a sua assessoria para um outro momento a gente falar de temas que estão linkados com esses desafios de cidade, mas hoje, secretário, de forma assim muito pontual, a gente quer dar destaque para um programa, né? Esse terreno é meu, são 5 anos de programa e vem justamente a dialogar com aquilo que a gente falava no início do programa, lá no primeiro bloco, né? De qualificar as moradias, né? De qualificar a vida das pessoas na cidade, para que a gente possa ter uma cidade que dialoga com aquilo que é legalizado. Acho que essa é a grande dificuldade, né. Vamos contar um pouquinho sobre isso, então? Vamos lá. O que o senhor tem para nos contar sobre o programa? Então, hoje a gente tem a honra de estar aqui representando a Secretaria de Urbanismo e completando 5 anos dessa lei tão importante que veio para Caxias do Sul. Ela começou a ser discutida em 2021, né, pelas entidades, pela comunidade, pelos vereadores, pelo executivo, né, e à época também os secretários do urbanismo que estavam presentes, na pessoa do então hoje vereador João Ex, e a gente conseguiu, né, fazer uma lei que contempla praticamente todos os nossos desafios que nós tínhamos anteriormente. Como dizia o prefeito Adiló, há 40 anos a gente fazia reunião para marcar uma outra reunião e não conseguia regularizar porque não tinha uma lei específica. E agora a gente está chegando aos 5 anos com mais de 2.300 lotes já regularizados, as famílias já com suas matrículas na mão, e tudo isso vem para agregar em positivo nas regiões que a gente tinha irregularidades. E quando a gente fala que o pessoal estava na irregularidade, é bom a gente deixar claro que não são invasões, somente invasões. Óbvio que a gente já, né, fez regularização e invasão, onde tinha área pública, por exemplo, mas a gente atua bastante na questão do parcelamento irregular. Aquela pessoa, ela pagou por aquele terreno, por isso até que se chama, né, o programa Esse Terreno é Meu. Ela pagou, mas ele não foi recebido totalmente, aquele loteamento ou aquele núcleo, pela prefeitura. Ele talvez teve um início, o proprietário lá pegou 5, 6 hectares, fez um parcelamento, abriu umas ruas e dessa forma a comunidade começou a usufruir e se consolidar naquele local. E a partir dali a gente tem que fazer a regularização. Até porque todos os benefícios, né, dos serviços públicos, essas pessoas têm o direito de receber. E muitos deles, para deixar claro, já pagavam IPTU e pagam. Muitos não e outros sim. Então, isso vem para agregar. E hoje nós vamos também fazer uma entrega lá para o lado do bairro Cruzeiro, Bela Vista, e aí são núcleos que vão se consolidando dentro de bairros que a gente vai fazendo a regularização fundiária. Secretário, hoje, dia 13, especificamente, é a data, né, dos 5 anos, Isso. né? Então, parabéns pelo programa, porque vem ajudando muitas famílias. Eu sei que aqui os dados são impressionantes, né? Uhum. 2.300 lotes regularizados neste período. A iniciativa começou em 2021, 44 núcleos urbanos e deve ultrapassar os 2,4 mil lotes até o final deste mês de Isso. agosto, né? Então, tem muitas entregas, como acabaste de dizer. Quais são, digamos assim, as pessoas que estão no perfil do programa? Porque ele é um programa que tem um perfil, né, de Uhum. usuário. Uhum. Eu diria que todas as pessoas, sabe? Porque existe aí a questão da REURB-S e a REURB-E. Elas são divididas em duas. A REURB-S, ela é social, então a gente faz um estudo da área pela questão social das pessoas e ele entra na REURB-S. Então, a REURB-S, ela tem uma situação assim, toda a infraestrutura, se não tiver, porque tem muitos bairros que já tem a pavimentação, já tem a drenagem, já tem água, já tem luz, mas se não tiver, por exemplo, quem assume toda essa infraestrutura é o município. E se for na REURB-E, que ela seria classificada por uma questão social das pessoas que estão lá, né, também num parcelamento irregular, porque pode ter, pode não. Nós temos, por exemplo, condomínios de luxo hoje que estão sendo regularizados e acaba caindo na REURB-E. Então, toda essa infraestrutura, por exemplo, quem paga é os moradores. Então, a REURB ela serve para todas as questões, né, sociais de Caxias do Sul. Todos estão aptos a poder se regularizar. Mas a gente tem essa diferença, né, que a REURB-S, toda a infraestrutura é assumida pelo município e a REURB-E é pelos moradores da área.
Entendi. Secretário, obviamente, pensando mais naqueles, espaços em que a falta de regularização é também uma condição financeira, que Uhum. aí a gente já tem 2 problemas, né, o problema da irregularização e o problema da falta de recursos, né, das pessoas que moram ali. Normalmente, nestes lugares, de forma mais específica, tem dificuldade de instalação de água, de luz, né, os famosos gatos que a gente Uhum. ouvia falar mais quando não tinha esse programa, agora a gente ouve falar bem menos, né, Isso eles aí. reduziram. A questão também do corte, a arborização que precisa também ser pensada de forma adequada e não de forma desordenada, porque se tem umas os deslizamentos, pode Uhum. acontecer por corte, que não é pensado, corte impróprio. A questão da população animal, que muitas vezes também não tem uma parece simples, né, mas é Uhum. um monte de coisas que envolve quando existe a irregularização, né. É, então a REURB quando ela chega, ela pode até demorar em alguns lugares, vamos dizer, um tempo considerável, porque existe uma questão de estudos, por exemplo, né, e aonde a gente tem uma demora um pouco maior, é por laudos, por exemplo, geológicos, nós estávamos falando agora há pouco a questão, né, das chuvas, enfim, dos deslizamentos, por exemplo, e a gente jamais vai conseguir regularizar uma pessoa que ela está em área de risco. Então, se ela tiver lá numa área que pode haver um deslizamento, e isso é um estudo geológico, ou que ela está, por exemplo, do lado de um riacho, de um rio, de um valão, que pode vir a invadir a casa dela, a gente não regulariza. A gente tem que fazer a remoção dessa pessoa. Então, para fazer as remoções, isso é a maior dificuldade hoje que o nosso programa tem, porque nós precisamos de um programa habitacional. Porque a regularização fundiária, ela entra pela Secretaria Municipal do Urbanismo, é o primeiro passo, mas nós temos diversas secretarias, né, que trabalham em conjunto. Por exemplo, a SEMA, através do meu amigo, o secretário Ramon, faz parte da regularização fundiária, o pessoal na Secretaria de Habitação, a PGM, por exemplo, através dos nossos procuradores do município, no nome do procurador Edvandro Reck, que é um parceiro nosso que está à frente da regularização fundiária. Então, ela vai se conversando para que nós conseguir chegar lá no final e entregar a matrícula para as pessoas. Passa tudo por um contexto e a maior dificuldade nossa hoje está na remoção. Posso citar aqui, por exemplo, um núcleo que é super importante, que é o Monte Carmelo. Você sabe Uhum. que hoje ali nós temos mais de 980 famílias para ser regularizadas os lotes dessas famílias. Mas nós temos em torno de 150 famílias que vão ter que deixar aquele local por ser área de risco. O problema maior nosso é o relevo de Caxias do Sul. A gente sabe, né, que há uma dificuldade bem grande, as pessoas vão se instalando, né, nesses locais, mas a gente não pode, a gente tem que ter a responsabilidade que a lei não nos permite de regularizar essa pessoa numa área de risco. Seria irresponsável, né, secretários? Exatamente. Irresponsável. Bom, voltando à questão aqui das facilidades que traz a regularização e que todos nós, como cidade, precisamos olhar para isso, porque assim, quando não tem a regularização, dificulta para todo mundo, né? Nessa questão de saneamento Uhum. básico, de esgoto, como eu disse, meio ambiente com a questão da própria arborização da região, a questão da qualidade do terreno ou não. E também, secretário, uma coisa que a gente fala menos, mas é extremamente importante, que é a capacidade de sucessão de patrimônio. Quando Uhum. não está regularizado, a pessoa não consegue vender de forma legal, né. Exatamente. Então, olha só, como eu disse, eu já vou começar, fazendo até um contexto, sabe, da situação, porque as pessoas dizem às vezes que demora muito para regularizar, mas a gente precisa regularizar porque um dia vai chegar nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente faz entrando com a REURB é a regularização do terreno. E aí, ele pode até, às vezes, ser um pouco demorado, mas para vocês terem ideia, eu trouxe o número aqui. Hoje a gente tem 210 projetos, tá? De REURB-E, né, 210 processos de REURB-E, mais 33 processos de REURB-S e mais 3 que ainda não estão definidos. Então, hoje nós temos 246 núcleos, processos de núcleos, ao mesmo tempo correndo dentro da Secretaria do Urbanismo para poder regularizar. E tudo isso vem o quê? Primeiro a gente faz a regularização do terreno e logo em seguida a gente tem uns números aqui bem legais também para poder passar, que é a regularização da edificação, que é a
averbação, né, daquela construção que está em cima do terreno. Porque o primeiro momento é a gente regularizar o terreno. Mas para te ter uma ideia, a gente teve um aumento só em residências. A partir de 2021, a gente regularizou mais de 11.600 casas dentro deste programa. E também indústrias, por exemplo, porque nós temos uma questão econômica, até eu estava falando, né, ontem, a gente, né, está participando de vários debates e a gente vê que no nosso dia a dia muitas pessoas vão lá para buscar um habite para poder ter o alvará. Como que tu vai estar com um habite e um alvará com uma empresa em cima de um local que ele não está regularizado, não vai ganhar. E então o programa vem para beneficiar também as empresas. É uma questão econômica. Ou vamos dizer, uma pessoa tem uma edificação de 2 pisos, por exemplo, ele pode complementar a renda com a parte de baixo, locando para uma farmácia, para uma padaria, para uma confeitaria, para uma chapeação. E tudo isso ele vai precisar o quê? Regularizar. Ele tem que regularizar para ter o habite e para ter o alvará. Mas se inicia lá atrás com a aprovação do projeto e também com a matrícula do terreno. Sem a matrícula, tu já nem consegue entrar com a aprovação da obra. Então, o complemento de renda também é muito importante para as famílias, né? Que possam ganhar um pouquinho a mais e desenvolvimento daquela região. Porque a gente às vezes diz, né? Quantas farmácias a gente tem em Caxias? Por que não está lá no meu bairro? Porque, infelizmente, o empreendedor não consegue chegar lá se ele tiver de forma irregular. Perfeito, bem colocado. Secretário, eu sei que também tem, o senhor mencionou várias vezes a questão de núcleos habitacionais, né? Para Isso. a gente tentar entender melhor, assim, o que que é um núcleo? Quantos, pode ter mais do que um terreno, por exemplo, num Uhum. núcleo habitacional? Exatamente. A REURB ela trabalha no mínimo acima de 10 terrenos, né? Porque senão tu pode entrar por outros programas. Por exemplo, se for um só, tu pode entrar pelo Prodiviso, por exemplo, que também é uma forma de regularizar. Então, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui, que nós temos o bairro Esplanada, por exemplo, que é uma região muito grande, né? Ou a região do Serrano, ou a região, por exemplo, do Desvio Risso. São E tem praticamente cidades, né? praticamente cidades. E dentro dessas regiões, a gente tem diversos núcleos. Por exemplo, nós podemos ter um bairro que ele está regularizado, mas pode ter talvez 2, 3 ruas que foram acrescentadas no decorrer dos anos que ela está irregular. Então nós vamos lá, estamos dentro do bairro Bom Pastor, por exemplo, ele está consolidado, ele está regularizado, mas no decorrer foi aberta mais ruas e foi instituído mais lotes e foram parcelamentos irregulares. Ele se torna um núcleo dentro do bairro. Então, por isso que a gente chama de núcleo. Às vezes é o bairro todo, mas às vezes o bairro está regularizado, mas o núcleo, né, que se criou, né, próximo, ele está irregular. Ele faz parte do mesmo bairro, da mesma região, mas o núcleo fica irregular e a gente regulariza. Por isso que a gente diz, hoje a expectativa que a gente tem é de ter mais de 400 núcleos irregulares em Caxias. Uau, é muita coisa, né, secretário? Eu sei que teve uma evolução, se é que dá para a gente usar essa palavra, secretário, nesses 5 anos, em especial nos últimos 1 ano, 2 anos, talvez por uma maturidade do programa. É disso que eu quero falar, né, da Uhum. maturidade do programa. Eu tenho um dado aqui que de agosto de 2025, quando o programa tinha 4 anos, tinha 1.748 lotes regularizados e 31 núcleos, né, concluídos. E nesse último ano, os números cresceram, foram para 2.300 lotes, 44 núcleos regularizados, ou seja, num programa de 5 anos, parece que nesse último ano, o último Uhum. ano e meio, 2 talvez, tenham sido mais efervescentes em função de uma maturidade. Essa maturidade é atribuída ao quê? À adesão ao programa? Como que foi isso? Isso, acho que tu foi bem. Primeiramente na questão da adesão, porque as pessoas também vão acreditando a partir do momento que a gente vai fazendo as entregas, né? Tem muitas pessoas que às vezes ficam resistentes em poder entrar, porque, como eu digo, muitos anos se passaram e a gente não conseguiu, que as pessoas têm que acreditar também no programa. Mas essa crescente também se deu no trabalho de toda a nossa equipe lá, que eu quero parabenizar. A gente tem em torno hoje de 22 profissionais lá da área, que são analistas, né, dos projetos que chegam para a gente poder regularizar, passando pela questão, né, geológica, passando também pelos técnicos na questão viária, na questão, sabe, do projeto arquitetônico da região, tudo isso tem que ser analisado, a maturidade, né, que foi se criando e também de nós poder flexibilizar essa lei a todo momento. Então tem diversos momentos aí durante esses 5 anos que a gente conseguiu mandar de volta para a Câmara de Vereadores entendendo, olha, esse parágrafo aqui, né, ou esse
artigo, a gente pode flexibilizar ele, né? A gente entendeu que nós podemos, né, ter um sucesso maior na regularização. Tudo isso vai nos ajudando. E o prefeito Adiló sempre está em contato com nós, nos chamando e dando esse apoio que a gente flexibilize cada vez mais. Porque, como eu disse antes, né, a nossa maior dificuldade, Beverly, é a questão da remoção das pessoas. Porque a gente tem que ter programas habitacionais, né? Tu vai remover a pessoa lá do bairro Monte Carmelo, tu vai colocar ela aonde? Em que lugar? De que forma? Tudo isso, ele é bastante demorado. E aí a gente precisa, hoje, ter um avanço na questão de programas habitacionais muito grande, porque regularizar a gente precisa, mas e as remoções, aonde que a gente vai colocar? Então o prefeito Adiló também nos pediu a flexibilidade de poder regularizar todas as pessoas que podem e as que não podem, a gente fazer projetos habitacionais que a gente possa, né, removê-los o quanto antes. Então essas dificuldades foram sendo, né, absorvidas e graças a Deus o entendimento dos técnicos e da questão também política, né, do município, a gente foi entendendo em flexibilizar cada vez mais. Secretário, para fechar, obviamente que esse processo, que é um processo longo, já deu para entender, para Uhum. alguns menos longo, É, para outros um pouquinho mais, dependendo da situação do dependendo. núcleo, né. Isso aí. Mas em média, quanto tempo leva, assim, esse processo de regularização? Olha, é uma boa pergunta, porque tem bastante questões, sabe, nesse momento que as pessoas, como eu atendo toda terça-feira e tá todo mundo convidado, sabe? A terça-feira não precisa nem marcar, os outros dias pode marcar porque a gente participa de muitas reuniões, né? Muitas decisões. Mas na terça a gente atende todo o público e vem muitas pessoas lá dos núcleos, mas tá demorando o meu e tal. Mas é pela complexidade do local e do núcleo. Tem, por exemplo, a regularização fundiária que a gente já fez em 8 meses. Já tinha infraestrutura, não tem questão, né, de deslizamento, de área de risco, tudo sabe, ok, bah, beleza. O processo anda o quanto mais rápido possível. E a gente ali não escolhe o processo. Quem vai trazendo a documentação, quem vai se encaminhando, a gente vai entregando. Nosso objetivo é entregar a matrícula. Mas a gente tem, como eu falei agora, de um núcleo específico, né? Mas tem outros, né, que eu poderia citar, que são as remoções, que são as dificuldades de relevo, que são os estudos, né? Principalmente, né, pelo setor, né, da SEMA, né? Que a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque a gente não pode, de forma alguma, né, ser irresponsável de regularizar uma pessoa que precisa, talvez, lá de uma contenção. Ela pode ficar na área, mas tem que fazer uma contenção. E essa contenção, quanto tempo vai levar? Quem que é que vai fazer? Qual é o custo dela? Tudo é um estudo. Então, tem alguns núcleos que a gente demora, com certeza, mais, pode levar 4, 5 anos, pode, né? Uhum. Mas tem núcleos que, se Deus quiser, entra ali e toca em menos de 6 meses, 8 meses, a gente já está entregando. Perfeito. Secretário, eu sei que a culminação do projeto, né, do programa Esse Terreno é Meu, é a entrega do certificado, que deve ser o sonho, Nossa. né, de quem está no programa. Como é que é a experiência também de ter já entregue alguns destes certificados? São vários problemas já solucionados nesses 5 anos de programa, acho que hoje também é um dia para Hoje. celebrar isso, né? É. Então, celebrar esse momento da entrega. É bem emocionante, porque a gente fez uma entrega, por exemplo, para uma senhora que ela estava esperando o título há 53 anos. Uau. Imagina, a vida dela toda ela passou, talvez não podendo fazer sequer um financiamento, por exemplo, bancário, porque ela não tem uma garantia, né? E aí como é que ela vai fazer o aumento? Ela poderia, né, ter Melhorias na moradia. melhorias, até pela questão climática que nós temos, né? Uma melhoria num telhado, às vezes as pessoas precisam daquele financiamento, precisam daquele dinheirinho, né? E a dificuldade. Então, é muito emocionante, a gente tem de 10, de 20, de 30 anos, 53 anos, que é um absurdo, mas a gente teve. Então, a lei, ela só veio, sabe, para poder beneficiar. Então, a gente se sente muito feliz, sabe? A hora que a gente faz a entrega, hoje de noite, por exemplo, vai ser gratificante poder chegar lá e fazer essa entrega. Nós temos vários relatos, sabe, de pessoas, por exemplo, no Centenário, que é um bairro tradicional de Caxias, mais de 400 famílias, a gente já entregou praticamente a metade dele, Beverly. Tinha toda a infraestrutura lá, tem asfalto, tem a drenagem, tem o recolhimento do lixo, tem UBS, tem escola, e as pessoas não estavam regularizadas. É difícil, né? Mas, graças a Deus, agora a gente está
completando essa etapa. Se Deus quiser, até o final do ano a gente conclui todo ele. Imagina 400 famílias contribuindo com o município também, que não está nada de errado, eles gostam, né, de fazer parte também, de contribuir com o município. Estão recebendo, né, um serviço público, mas o mais importante, a área dele pode ter certeza que a partir da entrega, 50% no mínimo vai valer a mais, e ele ainda tem todas as condições de buscar um financiamento e fazer uma melhoria na sua residência. Que maravilha. Secretário, obrigada pela presença aqui, parabéns pelo programa, né, acho que Caxias agradece. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição e a gente vai te deixar um mimo aqui que a gente trouxe, tá? Opa! E para te deixar aqui na estantezinho, eu vi que tu tem ali Ah, uns sim, mimos ali, eu quero sim. que tu receba esse também nosso. Ah, legal. Deixa eu ver o que que é então, Pamela. Vamos mostrar, senão o pessoal vai ficar. Tem Isso, o mostra. câmera aí, né? Ai, que legal. Pode mostrar, secretário, nessa câmera aqui. Aqui, Isso. olha Só só. mostrar aí, ó. A gente tem o Olha. terreninho, a casinha e tem até a plaquinha aqui, porque o primeiro momento, né, é a plaquinha do terreno. Então nós estamos Legal. regularizando a primeira coisa, é o terreno, já tem a plaquinha da lei, e posterior a casa, né, que seria a Legal, edificação. que legal. Eu fico sempre pensando, né? O sonho do brasileiro é ter uma casinha, ter um carrinho, né? Um Exato. certo conforto, uma certa segurança. Então, de fato, é muito gratificante a gente poder noticiar, né? Um programa que tem 5 anos e que está transformando a vida de pessoas que merecem, porque elas pagaram por isso. Elas Uhum. não caíram de paraquedas ali, né? Exatamente. Regularizar, poder ir lá no cartório de registro, registrar o seu imóvel, Uhum. ter a sucessão, não deixar problema no inventário. Ah, Sempre dá problema, sempre. né? E aí o problema fica triplicado, duplicado, sempre bom ter, né? Sem falar na economia, que pode alugar, pode fazer outros empreendimentos Sim. ali. Vai ficar aqui no nosso espaço, é uma maquete, então, uma É. maquete do programa, muito bonita, Uhum. e num formato de presente, né? Isso Entregando aí. a casa de presente. E aqui no telhadinho ainda diz aqui, ó, que você faz parte, né, dessa história. E vocês fazem porque estão nos ajudando muito. Bacana, obrigada. Gente, nós ficamos por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos lá no